Produtividade não tem a ver com ocupar-se, tá? Tem várias pessoas que vivem o dia inteiro aí se ocupando. Às vezes até empreendedoras que ficam correndo atrás do rabo, não consegue ter clareza dos seus papéis, né? De como deixar as suas cargas um pouco mais leve, porque carga todo mundo tem, né? Não tem como a gente tirar, não. Essa é a vida. E entenda que produzir não é ocupar-se. Ok? Tem várias pessoas aqui que vivem ocupadas, e isso não tem nada a ver com seus valores, nem com a sua essência, e é por isso que às vezes parece que tá faltando algo, né? Parece que o tempo falta, e aí a gente vê aqueles rios, sabe? Aqueles rios que reclamam, ai, que mãe tem sobrecarga, e que mãe não sei o quê, e que mulher tem jornada dupla, tripla. Na realidade, sempre teve. Né? Desde antigamente as mulheres trabalhavam ajudando de alguma forma os seus cônjuges, né? Nem que seja na lavoura, né? Só que aí a gente tem que entender o que tem a ver com a sua essência, qual é a dinâmica da sua casa, quais são os seus papéis, para a gente tirar fora o que a gente está chamando de sobrecarga e trazer nossa saúde mental de volta, ok? Porque por que tem pessoas que têm sanidade mental com 5 filhos e tem pessoas que não têm sanidade mental com um filho? Entende? Porque essas pessoas estão gerindo melhor as suas vidas. Então, é sobre isso que a gente vai falar, ok? Se estar desocupada fosse motivo de sucesso, né, os desempregados eram todos bem-sucedidos, porque eles têm tempo de sobra. Então, esse tempo que a gente tem, que é limitado, né, a gente tem que saber administrá-lo. Então, é isso que vocês vão aprender aqui comigo, tá bom? De forma simples aqui, vamos fazer uma dinâmica comigo, você responde aí mentalmente, tá? Tudo que eu te perguntar, você vai responder porque eu quero. Essa é a sua resposta, tá bom? Independente do que eu te perguntar. Então vamos lá. Por que você é casada com essa pessoa que você está com ela? Por que você trabalha no emprego que você trabalha? Por que você tem filhos? Por que você não tem filhos? Por que você procrastina? Por que você termina todos os dias muito cansado? Então, tudo que vocês verem nessa aula, eu quero que vocês tenham a concepção de que isso está acontecendo porque eu quero. E se essa realidade é o que eu não quero, eu vou mudá-la e eu não vou dar justificativa para mim. Eu não vou me vitimizar, eu não vou justificar. Porque muitas coisas que eu falar aqui, você vai falar assim: ah, mas funciona para você, Dri. Ah, mas funciona para aquela pessoa que tem alguém que ajuda em casa. Ah, mas funciona porque fulano tem dinheiro e consegue delegar algumas coisas. Tudo que eu falar aqui vai servir para você. Beleza? Então, eu quero que você incorpore que tudo que está acontecendo é porque você quer. Se você quer mudança, então você tem que fazer por onde? Uma coisa importante que eu quero que você entre nessa aula também sabendo é que todos temos as 24 horas. Eu, você, Ciclano, Gisele Bint, todo mundo tem 24 horas, ok? Diferentes papéis para cumprir. E aí, vocês vão ver nas próximas aulas também sobre como distribuir esses papéis, né? A gente vai fazer juntas, né? Coloquei aqui o esquema para vocês dos meus papéis, né? E vocês vão colocando conforme os seus papéis. E a gente vai colocando nome e organizando no Cronos aí, né? Nas horas, nos dias que todo mundo tem igual, beleza? Mas os papéis talvez sejam diferentes. Então a gente vai fazer isso. Outra coisa que eu quero que vocês saibam é sobre quando a gente está pensando em algo, olha só pensar em algo que não está na hora de ser feito, a gente tem 2 problemas. Primeiro problema, a gente não resolve. Segundo problema, a gente gera ansiedade. Então, a gente tem que agora, parar de pensar naquilo que não tem como eu resolver agora. Por isso que às vezes tem pessoas que precisam de alarmes, né? Precisam aí de coisas lembrando ela. E isso às vezes é bom para você colocar algumas coisas que você tinha que ficar. Aí, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer isso. Tem que fazer isso, porque isso te rouba energia. E aí chega no final do dia, você tá cansada. Mas às vezes você não fez nada. Aí você fala, meu Deus, como que eu estou cansada? Não tive produtividade no meu dia, né? E tô cansada por causa disso. Né? Quando a gente descarrega dentro de um planejamento as coisas que a gente tem que fazer, é para justamente diminuir essa carga do que a gente tem que fazer, beleza? Então, pensar que agora que você está fazendo um treinamento, beleza? Se você não tiver com tempo para pensar nesse treinamento aqui, você vai estar gastando energia, não vai absorver o treinamento, e aí você pode fazer outra coisa. Então, foca aqui comigo, eu vou ser curta, né? Como eu tenho buscado ser aqui, objetiva e prática, beleza? Então, olha só, a gente tem aquele ciclo da vida, lembra? Ser, né? Fazer e depois você tem o resultado que você quer. Ciclo da realidade, beleza? Tem várias pessoas que estão fazendo coisas, mas não são. E aí, eu até trouxe aqui uma passagem bíblica. Dri, eu não sou religiosa. Dri, tá, mas a Bíblia às vezes traz alguma coisa útil, né? Então, Marta e Maria. Gente, essa concepção que eu vou trazer para vocês aqui, eu quero que vocês peguem ela, tá? Independente de ter religião ou não, mas que, tá, é um livro, né? Um livro inteligente que traz, às vezes, algo útil. Então, vamos pegar nesse sentido. Que isso tem a ver com por que o seu planejamento, porque a produtividade, ela tem que seguir uma lógica na sua vida.
beleza? Não é o checklist da Adriele, não é o checklist da Gisele Brito, não é o checklist, não, é o seu, beleza? Então a gente vai entender aqui sobre ser, em essência, e fazer, beleza? Então vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, o recebeu no caso de Jesus, né? E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Jesus, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe: pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, olha só, seguinte, eu não vou me emocionar, né? Porque isso aqui tem a ver com produtividade. Às vezes a gente é Marta, tá tarefada, tá ansiosa, tá ocupada, esquece das coisas que importam. A gente passou aí por uma aula de diante da morte, né? Que talvez, eu espero que você tenha colocado alguma coisa no eixo aí na sua cabeça. E aí, a gente mistura o ser e fazer. É importante, tem que ter alguém para limpar a casa, tem que ter alguém para poder fazer a comida, porque todos iam comer, né? Lázaro, o irmão delas, tinha que comer também, ela tinha que comer, todo mundo tinha que comer, né? Mas por que que naquele momento não era a hora dela estar mexendo com a comida, limpando a casa? Porque tinha algo mais importante. Tinha uma estrela lá, tinha uma presença lá, que talvez ela tinha que aprender com aquela presença, ela tinha que sentir, ela tinha que ser transformada. E ela estava preocupada com seus afazeres, e assim somos nós. Às vezes, a gente lembra do ser, fazer e ter. Então, Marta estava fazendo, né? Maria estava sendo. Então a gente tem primeiro ser. Como é que eu vou saber distribuir os meus papéis? Os papéis que você dá importância. Então eu preciso que você entenda o que está faltando para você cumprir os seus papéis da melhor forma possível. E não sair fazendo. Não sair fazendo, não sair executando, né? Talvez você é colérica, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar check, eu passei por muito tempo nessa daí. De eu tenho que dar check, tenho que fazer, né? Aí eu botava lá, varrer, né? Recolher a roupa do varal. Ficava ocupada o dia inteiro. E às vezes eu estava tão fixada no meu check que eu esquecia de outros papéis. Eu esquecia do que me trazia refrigério, do meu propósito, beleza? Não estou falando aqui, talvez você tenha a dinâmica da sua casa diferente da minha casa, mas eu quero que a sua dinâmica traga paz para você. Igual a minha dinâmica, eu busco que ela traga paz para mim. Então, por isso que a gente não pode copiar checklist de outras pessoas. A gente não pode copiar rotina de outras pessoas, né? Porque na internet, rotina de fulano de tal, rotina vencedora, rotina de acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado. E aí? O que tem a ver? Isso tem a ver com você? Ou você tá só querendo fazer? A troco de quê? Igual, por exemplo, quando eu falei de temperamento, o fleumático, né, o fleumático, para o seu bom funcionamento, é bom que ele se alongue, é bom que ele faça uma atividade de pelo menos 2 minutos pela manhã para ativar a questão hormonal e sair da comodidade que ele tem tendência. Sua essência, ela tende à comodidade. Então, eu estou falando no caso do fleumático, né? Essa situação, existem algumas pessoas que precisam. Mas por que fulano faz se acordar às 5? Porque não sei quem faz. O benefício do banho gelado. Vai mudar o que na sua vida? Na sua específica, que precisa de X mudança. Dri, realmente está mudando. Quando eu faço uma coisa ou outra, sim, acordo. Atividade física é bom para todo mundo. Mas talvez está precisando de transformação financeira. Talvez o seu casamento está precisando de transformação. Talvez o seu filho está sendo bloqueado por algumas atitudes que você está tendo. Você precisa aprender, ler um livro, fazer uma outra coisa para solucionar aquele problema ali. E o foco você está gastando em tomar banho gelado. Acordar às 5, entendeu? Então, eu preciso que você entenda que, primeiro você descobre essa essência. A gente tá aqui o tempo todo falando disso. Depois você começa a fazer, tá? Então, ali tá escrito de forma clara, né? Atarefada, fadigada, com muitas coisas, ansiosa. Talvez seja você essa pessoa, né? Então, vamos seguir. Analista comportamental aqui, apaixonado por autoconhecimento e arrogância positiva, tá aqui te mostrando o que é certo e o que é errado. Você vai fazer errado se você quiser, beleza? A maioria das pessoas tem que ser produtiva. Então, vou organizar minha semana. Tem pessoas que pagam caro, tem pessoas que pagam 3, 4 mil reais para uma analista, né, de produtividade. E aí ela monta para você. Lá no Notion, lá no Trello, lá no To-Do, tem gente que paga. E aí a pessoa é produtiva, né? Ela começa a dar check. Ela começa a servir. Ela começa a achar que ela tá empoderada, né? Não, eu faço de tudo, eu cumpro tudo. E aí, o autoconhecimento fica lá na ponta, né? Por último.
ela não tem muito bem. E aí, esse é o jeito errado. O jeito certo é autoconhecimento primeiro. Dri, lá vem você com essa chatice de novo. Sim, autoconhecimento primeiro. Porque se eu não tenho autoconhecimento, eu nem sei quais são os meus valores, quais papéis eu quero dar prioridade, o que, que eu, diante da morte, quero melhorar, quero transformar, né? O que, que eu quero evoluir quanto pessoa, quanto mulher, como mãe, como profissional. Eu só sei isso com autoconhecimento. E depois que eu sei sobre isso, aí eu desenvolvo a arrogância positiva. Eu tenho uma postura de enfrentamento e paro de olhar para as coisas de um modo frágil. E aí depois eu começo a servir do jeito certo, que é a minha essência. Porque não é igual, não é o que ninguém colocou no checklist, não. Não é o que ninguém falou que dá dinheiro, não. Não é o que eu tenho talento, é no que eu me sinto importante, é nos papéis que eu quero me destacar. Eu, por muito tempo, deixava o papel materno um pouquinho obscuro, né? Tipo assim, eu não quero cuidar muito disso agora, não. Meu filho precisa de cuidar do essencial. E depois que eu olhei para desenvolvimento pessoal, eu falei, eu quero cuidar desse aqui. Eu não quero que alguns traumas que eu puder evitar, eu quero evitar. E aí, depois que eu sirvo com os meus papéis, de acordo com os meus valores, de acordo com o meu temperamento, de acordo com aquilo que me traz paz, aí eu me torno uma pessoa produtiva. E aí é por isso que tem pessoas que fazem checklist, paga caríssimo para uma personal, né, de planejamento, fazer o seu Notion lá. Você vai fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, longe da sua essência. Beleza? Então, isso que eu tô falando é muito sério. Comece pelo autoconhecimento. Sei que talvez você veio parar aqui nessa aula por causa de produtividade, mas produtividade, ela só é assertiva se você tem autoconhecimento, porque senão é só um banco de tarefa, tá bom? Aí você pesquisa lá no Google, checklist de um planejamento semanal. Aí vai aparecer um lá, você copia e vai fazer, tá bom? E às vezes vai estar lá, acordar cedo, fazer isso, fazer aquilo outro, comer aquilo. Não tem nada a ver com o que você precisa de transformação no momento, tá bom?